Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nessa noite. Nós estamos no meio da semana, quarta-feira, nos reunindo para poder adorar o Senhor como igreja. Você é muito bem-vindo. Você que é membro da PIB Burumbi, que Deus te abençoe. Você que está nos visitando, nos acompanhando, seja aqui em São José dos Campos ou até em outro lugar, talvez até em outro país, nós queremos agradecer muito pela sua presença. Realmente pedimos que Deus possa te abençoar e nós queremos, desde o início desse culto, pedir que Deus possa estar conosco, pedir que Ele possa alcançar os nossos corações, pedir que Ele possa ministrar a sua palavra a cada um de nós. Então, nesse momento, convido você a, se puder, reunir a sua família, se desligar de qualquer distração, para que nós possamos juntos estar na presença do nosso Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de podermos estar na sua casa, de podermos cultuar o teu nome, de podermos nos reunir mesmo à distância, mas como igreja reunida para podermos louvar o seu nome, ouvirmos do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Toma nossas vidas nas tuas mãos, abençoa a vida de cada pessoa, talvez aquelas pessoas que ainda estão em trânsito, que o Senhor possa trazê-las em paz, que haja oportunidade de estarmos juntos também. Aqueles que estão passando por aflições, por lutas, dificuldades, que o Senhor possa abençoá-los nesse momento, que haja paz, que haja condições dadas pelo Senhor, para que nós possamos juntos cultuar o teu nome. Toma a nossa vida nas tuas mãos, nos conduza, nos dirija. É a oração que nós fazemos e é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com o nosso irmão Heber. O cântico que nós entoaremos nesse instante fala que se nós obedecemos ao Senhor, bênçãos sem medidas Ele tem para os seus filhos, né? Se atentamente ouvir a voz de Deus, se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Outra vez. Se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas
Amém, que nós possamos ser esse povo obediente ao nosso Deus, o povo que confia na sua palavra e sabe que obedecer a Deus é sempre a melhor decisão que nós podemos tomar na nossa vida. Certamente colheremos frutos da nossa obediência ao Senhor. Então que Deus realmente nos abençoe com essa verdade que nós acabamos de cantar. Quarta-feira é um culto de estudo bíblico, mas também é um culto de oração. É momento de nós nos apresentarmos ao Senhor e lançarmos diante dele as nossas dificuldades, de colocarmos diante dele a nossa gratidão por aquilo que o Senhor tem feito. E eu tenho alguns pedidos aqui que eu queria compartilhar com os irmãos para que nós possamos orar, inicialmente agradecendo a Deus, né, pela vida da nossa irmã Maria de Jesus, pela vida da nossa irmã Ana Gross, que hoje completam mais uma primavera, mais um aniversário. Deus abençoe minha Maria de Jesus, Deus abençoe irmã Ana, que esse dia realmente seja um dia muito feliz, um dia muito abençoado aí em família, um dia de gratidão a Deus por mais um ano de vida. Deus abençoe, a nossa alegria, o nosso abraço para as nossas irmãs. Mas nós também queremos pedir, né, e clamar ao Senhor por alguns pedidos que nos chegaram. Um deles pelo André, né, meu cunhado. Nós temos orado pelo André, graças ao bom Deus, né, o Senhor tem sido misericordioso com a vida do André, né, e a saúde dele tem sido restabelecida a cada dia, né, nas palavras dele hoje com a gente, de que ele está melhorando, né, está sendo abençoado pelo Senhor. Então nós agradecemos, mas queremos continuar orando pela vida do André. O irmão Almir pede que nós oremos pela irmã Juliana, pela saúde dela. Vamos orar então, Almir, pela saúde da sua esposa. A irmã Graça pede que nós possamos orar pelo Gilead, irmão Gilead, né, que está internado em estado grave, né? Então, que Deus possa abençoar o Gilead. A Thaís Borba, ela já colocou esse pedido algumas vezes e hoje, mais uma vez, ela pede que nós oremos pelo Kleber, né? Kleber é alguém que trabalha ali com ela, ele já está há 35 dias na UTI, né, com o Covid-19, então tem sido uma luta muito grande, tanto para o Kleber quanto para a sua família, e nós queremos aqui expressar também, né, o nosso pedido a Deus, para que Deus possa abençoar a vida do Kleber e também sustentar toda a sua família. A irmã Rosângela também pede que nós possamos orar pelo sobrinho, né, do irmão Ceará, que está também na UTI com o coronavírus, então que Deus possa abençoar. Eu creio que há muitos outros pedidos, há muitos motivos de gratidão, mas esses foram aqueles que nos chegaram agora no final da tarde, e nós então queremos orar por cada um desses irmãos nesse momento, crendo que Deus realmente está nos ouvindo, tem poder para nos abençoar. Então vamos orar e apresentar ao Senhor a vida dessas pessoas. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, nós nos alegramos, Deus, em poder estar na Tua presença, em poder olhar para a Tua palavra e saber que o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração. Não somente ouve, mas responde. E o Senhor tem poder para agir naquilo que nós não temos poder. O Senhor é o Todo-Poderoso, todo poder está nas Tuas mãos. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o sustentador de tudo aquilo que foi criado. Nada daquilo que foi criado poderia se manter em pé, vivo, se não fosse a Tua misericórdia, a Tua graça e o Seu poder se manifestando ainda nos nossos dias. É exatamente por isso que nós estamos aqui, Pai, em pé, por causa do Teu poder, porque a Sua graça tem nos alcançado e nos sustentado todos os dias da nossa vida. Nós Te louvamos, Deus, pela vida das nossas irmãs Maria de Jesus, irmã Ana Gross. Obrigado, Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concede a elas. Nós Te louvamos pela vida das Tuas servas, pedimos que o Senhor continue as abençoando, continue as livrando de todo mal e que elas continuem sendo bênção na sua casa, na sua família e também na sua igreja. Muito obrigado pela vida das Tuas servas, ó Pai. Nós queremos agradecer pela vida do André, porque até aqui o Senhor tem ajudado, tem sido misericordioso.
pedimos as suas bênçãos sobre ele, obrigado porque o Senhor tem dado a recuperação, mas nós continuamos pedindo, Deus, que o Senhor continue operando, continue usando todos os recursos ali, Deus, para que em breve o André possa estar de volta, glorificando o teu nome, Deus, pela tua misericórdia sobre a sua vida. Nós lembramos também, Deus, a família dos nossos irmãos João e Sueli, que ontem também perderam a tia Odila. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa confortar, que o Senhor possa consolar e que o Senhor possa alcançar essa família, Deus, sustentando e os abençoando nesse momento tão difícil, Pai. Abençoa a vida dos teus servos. Nós lembramos aqui, Deus, a vida do nosso irmão Almir, que pede pela sua esposa Juliana, pela sua saúde. Não sabemos exatamente aquilo que ela está vivendo, mas ele clama ao Senhor pela saúde da sua esposa. E nós, ó Pai, junto com os teus servos, pedimos, ó Pai, abençoa a vida da Juliana. Nós queremos também lembrar a vida do Kleber, Pai, amigo ali da Thaís, que trabalha com a Thaís, que está internado, Pai, já há 35 dias ali na UTI. Pai, nós pedimos a tua misericórdia sobre a vida do Kleber nessa noite. Nós não sabemos quais são os seus planos, ó Pai, mas nós queremos descansar naquilo que é a tua vontade e o teu querer. E pedimos as suas misericórdias sobre toda essa família, que o Senhor sustente, que o Senhor ampare e que o Senhor possa conduzir, Deus, sendo da tua vontade, ó Pai, restabelecendo a saúde do Kleber, ó Pai, dando a oportunidade dele também poder glorificar o teu nome pelo teu poder. Cuida da Thaís, ó Pai, também, de todos os nossos irmãos que trabalham, Deus, na área da saúde, que o Senhor tenha misericórdia e sustente cada um deles também. O Tiago, a Amanda, a Josi, aqueles que trabalham, Pai, nessa área, que o Senhor possa abençoá-los e sustentá-los, ó Pai. Nós também pedimos pela sobrinho do nosso irmão Ceará, que também está na UTI com Covid, que o Senhor tenha misericórdia, possa alcançar, abençoar também a vida do seu sobrinho e abençoando toda essa família, Pai, que a sua misericórdia possa alcançá-los nesse momento também. Nós lembramos a irmã Nelma, que pede pela sua família também, alguns familiares, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. A irmã Elice também, Pai, que tem clamado pela vida de familiares seus, que o Senhor também tenha misericórdia, possa alcançá-los, ó Pai, debaixo da tua mão de misericórdia também, cada um deles. Nós pedimos pela tua igreja, pelo teu povo, pelos casamentos, pelas famílias, pelos lares, pelo sustento, pelos livramentos. Pedimos que o Senhor continue conosco, abençoando a tua igreja, não somente aqui de Morumbi, mas a tua igreja espalhada pelo mundo, nesse tempo, Pai, de tantos desafios, que o Senhor possa nos conceder sabedoria, que o Senhor possa conduzir a nossa vida como igreja, de maneira que possamos entender a tua vontade, o teu querer, possamos saber como agir, como responder, como ser bênção no tempo que nós estamos vivendo. Ó Pai, usa a nossa geração, usa os dias que nós temos de vida, para podermos ser bênção para a vida de outras pessoas, nesse mundo sem esperança, nesse mundo com tantas angústias e com tantas tristezas e com tantas incertezas, que o Senhor possa usar a vida da tua igreja como canal de bênção, não somente para respostas às situações desse mundo, mas principalmente, Deus, trazendo a resposta espiritual de salvação e de justificação em Cristo Jesus. Continua conosco, nos abençoando, fica com cada pessoa, cada família, os nossos amigos, visitantes que estão conosco. Ó Pai, nós não os conhecemos, não sabemos exatamente aquilo que eles estão vivendo, mas o Senhor os conhece, e é por isso que nós oramos e pedimos a sua misericórdia sobre a vida de cada um deles também. Talvez nesse exato momento, alguém possa estar assistindo e participando desse culto, pensando, Pai, muitas coisas que não procedem do Senhor, muitas coisas que ocupam o seu coração. Talvez, ó Pai, algumas decisões, ó Pai, que são decisões muito extremas na sua vida. E nós clamamos ao Senhor pela sua misericórdia nessa noite, que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa alcançar o coração dessa pessoa nesse momento, trazendo ela de volta à vida, dando a ela a esperança eterna em Cristo Jesus e usando a nossa vida como um canal para abençoar essa vida, Pai. Fica conosco, é a oração que nós fazemos e é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus realmente possa abençoar a vida de cada pessoa. Nós não oramos aqui, mas que Deus abençoe o Giliard também, né? Que é
o irmão, que a irmã Graça pediu para orar. Deus abençoe a vida do Giliardi também. Muito bem, meus irmãos, hoje nós gostaríamos de meditar sobre um dos profetas do Antigo Testamento, profeta Daniel. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. E nós vamos então olhar para a vida desse homem e pedir que Deus nos abençoe com o entendimento daquilo que nós podemos trazer para os nossos dias hoje. Se nós pudéssemos dar um título para a nossa reflexão de hoje, nós iríamos dizer que o nosso mundo mudou. Eu tenho falado com algumas pessoas e eu creio que esse sentimento não é só meu, é seu também. 2020 é um ano completamente diferente, o mundo está completamente diferente. Passaram-se poucos meses de 2019 até aqui, mas parece que o nosso mundo é um mundo completamente diferente. O nosso mundo mudou, a nossa rotina mudou, o caminhar da vida mudou, as semanas, o ritmo da semana, os hábitos, eles foram completamente alterados, os padrões regulares que nós tínhamos, as nossas rotinas, aquilo que estava muito bem consolidado na nossa vida, aquilo que nós dominávamos, aquilo que nós já tínhamos como certo, de repente foi tirado de nós. De repente o nosso mundo mudou completamente. É como que se alguém tivesse nos tirado de um lugar e colocado num lugar completamente diferente, onde a gente perdeu o poder, o domínio sobre as coisas. Eu creio que nós nunca mais vamos esquecer 2020. Nós não sabemos o que nós vamos viver à frente ainda, mas com certeza 2020 é um ano para ficar na história, é um ano para marcar a vida da humanidade, um ano de tremendas mudanças. O nosso mundo mudou e é uma ilusão acharmos que nós vamos voltar a ser exatamente o que nós éramos antes, porque o mundo mudou e ele continua mudando gradualmente, muitas vezes com um impacto maior em um dia, em uma semana, por acontecimentos maiores do que outros, mas o mundo continua mudando de forma muito acelerada e isso tem afetado a nossa vida, isso tem tirado a nossa própria estabilidade. Essa é uma nova condição que continua sendo mudada. E a grande pergunta que nós temos é como nós vamos lidar com isso. E nós ficamos procurando respostas. Nós ficamos procurando conselhos, nós ficamos procurando se inteirar das notícias, nós queremos saber o que as pessoas pensam, o que os líderes pensam, o que os homens que estão no poder têm como direção para nós, quais são as perspectivas, quais são as projeções. A gente precisa disso, até mesmo para tomar decisões simples muitas vezes da nossa vida. Nós não podemos, talvez, adquirir um bem, por mais que seja um bem com um recurso pequeno, mas nós não podemos muitas vezes nos dar o luxo de tomar decisões que nós tínhamos antes, porque nós não sabemos o que pode acontecer nos próximos dias. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que nós podemos agir? Ou eu diria até melhor, como é que nós devemos reagir? Como é que nós podemos não somente agir no sentido de viver um dia após o outro, mas o que é que nós podemos fazer de fato que tenha poder para transformação nesse mundo? Nós não somos, irmãos, simplesmente pessoas como alguém que se senta para assistir o que o mundo está vivendo. Nós temos um papel de suma importância nesse mundo, e a Bíblia apresenta isso. Quando a Bíblia diz que você é a luz do mundo, nós de fato nós somos a luz do mundo. Nós temos um papel de tamanha importância. A igreja é sim um trabalho essencial. A igreja é o trabalho mais essencial que possa ter. Não querendo achar que outros trabalhos não sejam de grande importância, mas nenhuma importância pode ser maior do que aquela que alcança a alma, do que aquela que alcança o coração, do que aquela que dá esperança eterna. Então, como é que nós podemos reagir a esse novo mundo?
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente pode ver que a Bíblia, ela sempre vai nos ensinar, ela sempre vai nos apontar um caminho, ela sempre vai nos trazer respostas, ela sempre vai mostrar coisas que são significativas para o nosso tempo e que nos dão a oportunidade de refletir, de repensar e de se posicionar diante daquilo que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos então aprender com o profeta Daniel. O capítulo 9 que nós vamos ler fala sobre esse homem. Esse homem aqui, ele já está com aproximadamente 80 anos no capítulo 9, mas lá no início do livro, ele ainda é um adolescente, ele ainda é o jovem, que no ano de 605 a.C. foi levado juntamente com alguns dos seus como prisioneiros, cativos do Império Babilônico. Então o povo de Israel simplesmente foi tirado do seu mundo. O povo de Israel simplesmente perdeu a sua liberdade. Eles foram transformados. A realidade desse povo foi tirada deles, de homens livres para pessoas cativas, de pessoas que estavam socialmente estabelecidas, de pessoas que viviam a sua vida cotidiana com segurança, para pessoas que agora se tornaram prisioneiros, sem liberdade, sem poderem fazer coisas que pudessem abençoá-los e pudessem abençoar a vida de suas famílias. Então, a gente pode muito bem olhar para a história de Daniel, para a história do povo de Israel, e também pensar nesse povo que viveu uma realidade tão difícil, de que o mundo foi mudado, de que o mundo foi arrancado, né? Então, ele desejava, e todo o povo desejava, voltar do cativeiro para o seu lugar, para a sua nação. E o mundo, eles queriam voltar para o mundo que eles conheciam antes. E Daniel, ele começa a fazer essa busca. Daniel é um homem de Deus. Daniel, embora ele estivesse na Babilônia, ele não se conforma com a Babilônia. Daniel, embora soubesse do poder dos governantes babilônicos, mas ele reconhece que Deus tem poder acima dos governantes da Babilônia. Embora muitas coisas pudessem acontecer contra o povo de Israel, Daniel sabia que Deus tinha poder para abençoá-lo. Embora ele soubesse que o motivo pelo qual eles estavam vivendo aquela realidade era o seu próprio pecado, mas ele sabia que Deus poderia perdoar os seus pecados. Irmãos, eu creio que isso é fantástico, a gente poder olhar para a palavra de Deus e ver que há esperança, mesmo no caos, mesmo quando tudo parece que está perdido, nós podemos olhar e ter esperança. Eu gostaria que você tivesse essa esperança no dia de hoje. E vamos considerar, eu não vou aqui ler todo o capítulo, mas eu queria ler pelo menos a parte desse capítulo, do capítulo 9. Eu vou fazer a leitura na Bíblia na linguagem de hoje, para poder facilitar o entendimento talvez de pessoas que estejam conosco. Daniel capítulo 9, do versículo 1 até o 19, diz assim: Dário, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano de seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor tinha dito ao profeta Jeremias. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Senhor Deus, Tu és grande e poderoso. Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos e sempre lhes dás provas do teu amor. Nós temos cometido pecados e maldades, fizemos coisas más e nos revoltamos contra ti. Desobedecemos às tuas leis e aos teus mandamentos. Não demos atenção aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados, sim, a todo o povo de Israel. Tu, ó Senhor, és sempre justo, mas agora sentimos vergonha, nós, o teu povo,
tanto os que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que tu espalhastes pelos países de perto e de longe. Tu fizeste isso porque eles se revoltaram contra ti. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados, todos nós temos pecado contra ti, ó Senhor, e por isso estamos envergonhados. Mas tu és misericordioso e estás pronto para nos perdoar, mesmo quando nos revoltamos contra ti. Desobedecemos a tua ordem, ó Senhor, nosso Deus, e não seguimos as leis que deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo o povo de Israel quebrou os teus mandamentos e não obedeceu às tuas ordens. Pecamos contra ti, e por isso fizeste cair sobre nós maldições, as desgraças que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus. Tu cumpriste as ameaças que fizeste contra nós e contra os nossos líderes, e nos castigaste duramente. Nunca em lugar nenhum houve uma desgraça tão grande como a que cai sobre Jerusalém. E isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Mas mesmo assim, nós não temos abandonado os nossos pecados, nem temos nos esforçado para seguir a tua verdade. Não fizemos nada para agradar ao Senhor nosso Deus. Portanto, tu, ó Senhor, preparaste este castigo e o fizeste cair sobre nós. Tu és o Senhor, nosso Deus. Tu és justo em tudo o que fazes, e nós não temos dado atenção às tuas ordens. Ó Senhor, nosso Deus, tu mostraste o teu grande poder quando tiraste o teu povo do Egito, e a fama que ganhaste com isso continua até hoje. Mas nós temos pecado e feito o mal. Ó Senhor, tu és misericordioso, portanto não continues irado e furioso com Jerusalém, que é a tua cidade e o teu monte santo. Por causa dos nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados, os povos de todos os países vizinhos zombam de Jerusalém e do teu povo. Ó nosso Deus, ouve a minha oração, atende a súplica deste teu servo, para que todos saibam que tu, Senhor, és Deus. Derrama as tuas bênçãos sobre o teu templo, que agora está abandonado. Ouve, ó meu Deus, e atende a minha oração. Abre os olhos, vê a nossa desgraça e olha para a tua cidade. Fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão, e não porque sejamos bons e honestos. Ouve, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor. Atende-nos, Senhor, e vem ajudar-nos, para que todos saibam que tu és Deus. Não demores em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o teu povo e Jerusalém é a tua cidade. Um texto um pouco longo, né? Se você for ver, nós gastamos talvez nem 5 minutos para poder fazer essa leitura, mas ela é importante para que a gente possa saber o que está acontecendo. Daniel está cativo com o seu povo, e Daniel tem algumas atitudes que elas são muito importantes para nós. Como é que Daniel está reagindo ao novo mundo? Como é que Daniel está, o que ele está fazendo? Quais são as suas atitudes? Qual é a resposta de vida de Daniel diante de um mundo que de repente desapareceu, que era a sua terra natal e agora ele estava no cativeiro? A primeira coisa que nós observamos na vida de Daniel é que Daniel, ele vai para as Escrituras. Daniel, ele recorre às Escrituras. Ele entende que ele precisa ouvir Deus falar com ele. Durante esses dias, nós temos dado ouvidos a muitas vozes. Muitas vozes. Todos os dias nós temos ouvido, nós temos dado do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa credibilidade, muitas vezes até ingenuamente, acreditando em tudo que se fala. Nós damos ouvidos aos políticos, nós damos ouvidos aos presidentes, nós damos ouvidos aos especialistas, nós damos ouvidos aos cientistas, nós damos ouvidos ao pessoal da rua, nós damos ouvidos aos parentes, nós damos ouvidos aos telejornais, nós ouvimos tudo, nós olhamos as mídias sociais e nos alimentamos de tanta informação. Nosso coração está cheio de informação
E você é bem capaz de querer discutir com qualquer pessoa aquilo que você ouve. E muitas vezes nós damos tanto crédito àquilo que nós estamos ouvindo. E nós multiplicamos isso, nós levamos para frente. Nós fazemos daquilo que nós ouvimos a nossa segurança. É como se nós tivéssemos a resposta. É como se nós quiséssemos ter a resposta. Muitas vezes nem acreditamos de fato, mas parece que nós precisamos nos agarrar. A gente precisa segurar em alguma coisa que esteja firme diante de um mundo com tanta desestabilidade que nós estamos vivendo. Daniel estava no cativeiro, Daniel estava sofrendo com seu povo, Daniel estava longe de casa, Daniel tinha perdido toda a sua estabilidade, Daniel perdeu o seu mundo, Daniel perdeu o seu chão, o povo perdeu o seu chão. E o que é que esse homem faz? Ele lamenta, ele se conforma, ele começa a esquecer quem Deus é, do que Deus pode fazer, de quem ele era, da sua identidade como povo de Deus, como homem de Deus. Ele começa a assimilar a cultura, ele começa a assimilar esse novo mundo. Não! Daniel busca ao Senhor. E é interessante que Daniel parece que é um homem inconformado com o seu mundo. Eu marquei aqui alguns versículos, por exemplo, capítulo 7, quando Daniel começa a ter visões, versículo 7, 15 diz assim: as visões me espantaram e eu fiquei preocupado com o que tinha visto. Cheguei perto de um dos que estavam ali e pedi que me explicasse o que eu tinha visto. Daniel, ele tem visões espirituais, revelações do alto. E a sua humanidade o impede de compreender plenamente tudo aquilo que ele ouve. Mas ele não somente fica satisfeito em ter ouvido, em ter visto, em saber que Deus estava se manifestando, ele queria compreensão. E ele se aproxima daqueles que podem lhes dar compreensão. Capítulo 8, versículo 13 diz assim, capítulo 8, versículo 5 antes, eu estava pensando nisso. Ele estava tendo uma visão, a visão do carneiro e do bode, capítulo 8, e ele falou que depois dessa visão, ele ficou pensando naquilo que ele tinha visto. E o versículo 13 vai falar que ele viu dois anjos conversando, e ele se aproxima para poder saber o que é que eles estão conversando, que explicação eles poderiam dar àquela visão. E ele ouviu a resposta daqueles anjos. Capítulo 8, no versículo 15, vai dizer, eu estava procurando entender o que eu tinha visto. Capítulo 8, no versículo 27, eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente, mas continuei muito preocupado com a visão, pois não conseguia entendê-la. E, finalmente, o capítulo 9, que é o que nós estamos lendo, ele vai falar, no versículo 1, Dário, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos de Jerusalém, que ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor tinha dito ao profeta Jeremias. Irmãos, Daniel, diante do caos, Daniel, diante do mundo de ponta cabeça, Daniel, diante das impossibilidades, sem poder de transformar, de trazer esperança, ele mesmo para a sua própria vida e para a vida das pessoas, ele busca a Deus. Ele não para poder saber o que é que os poderosos estão dizendo. Ele não está preocupado. Não é que não esteja preocupado, mas a sua vida não é conduzida e a sua vida não depende daquilo que os homens estão falando, mas daquilo que Deus está falando. E eu creio, irmãos, que nós temos que olhar para Daniel e aprender com Daniel. Daniel busca a Deus. Daniel tem sede pelo Senhor. Daniel quer entender a palavra de Deus. Daniel quer saber o que Deus tem preparado para o seu povo. E ele está aqui já com quase 80 anos.
ele começa a olhar para o profeta Jeremias, estudar o profeta Jeremias, capítulo 25, capítulo 29, capítulo 30, e ele vai entender que o tempo dos 70 anos de cativeiro está acabando. Então ele se anima na palavra de Deus, e ele começa a orar a Deus. E essa é a segunda manifestação na vida desse homem. Se a primeira é recorrer às Escrituras, a segunda é responder às Escrituras. Porque quando nós ouvimos Deus falar, quando Deus fala profundamente ao nosso coração, quando nós temos interesse, quando nós temos desejo por ouvir Deus falar, e quando nós entendemos, e quando o nosso coração se enche, quando a nossa mente começa a ser tomada pela palavra de Deus, meus irmãos, o nosso caminhar vai mudar. O nosso caminhar vai mudar. Eu fico muito preocupado quando vejo crentes desanimados, irmãos. Não que você não possa desanimar, não que a gente não possa se abater, não que a gente não possa se entristecer, não que a gente seja forte diante de todas as lutas, não é isso que eu estou dizendo. Mas não viver dessa forma, não se conformar com esse mundo. Nós não podemos, irmãos, nos conformar, nós não podemos nos entregar, nós não podemos assimilar e ficar reféns dos acontecimentos, porque nós conhecemos o Senhor, o seu poder, nós sabemos quem é que governa a história, nós sabemos quem é que tem a última palavra, nós sabemos quem é que tem um plano eterno, nós sabemos quem é que tem poder sobre todas as coisas. Então não deveríamos viver acuados, não deveríamos viver entristecidos, não deveríamos viver desanimados, porque o Senhor é a nossa força, porque nós temos a palavra de Deus para nos alimentarmos dela, porque ela nos dá esperança. Irmãos, a palavra de Deus enche a nossa vida de esperança. A palavra de Deus nos leva a Ele. Aliás, a palavra de Deus nos leva até ao mundo perdido. O mundo precisa, irmãos, ouvir que há esperança no Senhor. Que tempo é o tempo que nós estamos vivendo? Talvez você possa dizer, o pior tempo da minha vida, o tempo mais difícil da minha vida. E por certo, irmãos, esse tempo é um tempo realmente muito desafiador. Quem acha que esse tempo não é um tempo difícil, é porque talvez não tenha perdido nenhum querido seu ainda. Não tenha ninguém passando por dificuldades, não tenha perdido o emprego. Irmãos, sem dúvida nenhuma que esse tempo é um tempo muito difícil, muito desafiador. É um tempo que exige muito de cada um de nós. Mas ao mesmo tempo, é o tempo de maior oportunidade que a gente possa imaginar. Meus irmãos, como pastor, eu nunca vi tantas pessoas buscando a Deus. Eu fico impressionado como eu estou vendo pessoas do mundo buscando a Deus. Vindo, irmãos, as pessoas estão vindo. Eu quero esperança em Deus. Eu quero uma nova vida no Senhor. Irmãos, eu estou ficando cada dia mais feliz e mais... eu estou aprendendo cada vez mais do Senhor nesse tempo. Esse tempo é o tempo de maior desafio, mas também de maior oportunidade. E eu fico pensando que se o mundo que está lá fora vem para a igreja buscar esperança, como é que nós que estamos na igreja perdemos a esperança e talvez queiramos deixar de buscar a Deus? Daniel, irmãos, precisa nos ensinar, nós precisamos aprender com Daniel. Irmãos, qual é o padrão da nossa vida como cristãos? É aquilo que a palavra nos apresenta. Daniel é um excelente padrão para a sua vida. Algumas pessoas, elas podem dizer, e você já deve ter ouvido alguém dizer assim, eu não vou na igreja, eu não quero igreja, porque eu me decepcionei com esse, com aquele, e por certo você vai se decepcionar com muita gente ainda, muitas delas muito fora da igreja inclusive. Mas e o padrão? E aquele que me leva a Deus? Qual é o peso desse testemunho sobre a minha vida? Qual é o peso que Daniel deveria ter sobre a minha vida e sobre a sua vida também? Daniel foi alguém que buscou o Senhor.
E eu comecei a falar que ele começou a responder, mas antes disso eu tenho um texto aqui que eu preciso ler e eu não posso deixar de ler. Eu deixei marcado, até desmarquei, Romanos capítulo 15, versículos 4 e 3. Olha que interessante, irmãos. Romanos capítulo 14, Paulo está falando sobre a dificuldade nos relacionamentos, aqueles que são mais fracos na fé, aqueles que são mais fortes na fé, e a necessidade de um ajudar o outro, de poder saber que o mais fraco precisa do mais forte, que você deveria ajudá-lo a crescer, que você deveria ajudá-lo a permanecer firme na fé também. E olha o que ele diz o versículos 4 e 3 de Romanos 15, diz assim: porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. O que é que as Escrituras nos dão, irmão? Irmãos, esperança. Aonde é que Daniel foi buscar esperança? Em Jeremias, nas Escrituras. Que tempo é esse, Senhor? Quando esse tempo vai passar, Senhor? Deus sabe quando esse tempo vai passar. Deus conduz a história. E ainda o versículo 13 diz assim, do capítulo 15 de Romanos, que Deus que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, então a nossa esperança está na palavra de Deus, nas Escrituras, na presença do Senhor. Se nós queremos, irmãos, olhar para esse mundo e simplesmente lamentar, falar, esse mundo, meu Deus, que mundo é esse, irmãos? Realmente esse mundo é um mundo de pecado, é um mundo de grandes desafios, mas eu tenho esperança mesmo nesse tempo, porque as Escrituras enchem o meu coração de esperança. Nós estamos há 31 anos aqui nesse lugar, há 31 anos anunciando a palavra de Deus, para que você tenha esperança. Foi isso que Daniel fez. E outro texto que eu tenho que ler também, lá no profeta Jeremias, Daniel vai dizer que a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente ouve, até mesmo aqueles que se dizem profetas, porque alguns estavam dizendo que o tempo de cativeiro babilônico ia ser coisa rápida, ia ser uma coisinha suave, ia ser uma coisinha, nossa, pode ficar tranquilo, tenha paz, você vai ter a vitória, né? Na realidade não é bem assim. E olha o que Jeremias capítulo 29, versículos 8 e 9 nos dizem: eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não dê atenção aos sonhos deles, eles dizem mentiras em meu nome, eu não os enviei. Eu, Senhor, estou falando isso. Então, a palavra de Deus, ela nos alerta até para tudo que nós ouvimos. Nem tudo que nós ouvimos, por mais que pareça ser agradável aos ouvidos, necessariamente seja verdade. Então, temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra, irmãos. Porque quando nós ouvimos alguma coisa diferente, nós sabemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Lembra da tentação de Jesus, quando o diabo foi tentar Jesus e ele usou da palavra, mas também está escrito, Jesus venceu a tentação, venceu aquela luta exatamente pelo poder da palavra, porque a palavra estava nele. Na verdade, ele era a própria palavra. Nós precisamos, irmãos, da palavra do nosso Deus. Como foi, nosso tempo está acabando, como foi que Daniel respondeu às Escrituras? Então, se ele precisava primeiro recorrer às Escrituras, agora ele precisava responder às Escrituras. Então, a mente de Daniel foi sendo tomada, o seu pecado e o pecado do seu povo foi sendo evidenciado, a santidade de Deus foi tomando uma proporção maior, e ele olha para a sua vida, para a sua realidade, ele olha para as Escrituras, e ele diz: nós estamos onde estamos, porque nós temos nos afastado do Senhor. E o pior de tudo, nós sabemos disso, e não nos arrependemos, e não nos voltamos para o Senhor. Eu fiquei lendo esse texto aqui, mas eu fiquei pensando sobre isso.
Porque é muito grave o nosso pecado. É muito grave, irmãos, quando nós pecamos, quando nós caímos. Mas o pior de tudo, irmãos, é permanecer no pecado. É você se conformar com o pecado. É você aceitar o pecado para a sua vida. Daniel começa então a orar a Deus e ele começa a confessar o seu pecado. Então, como que a oração, nós vamos ler que nós já lemos o texto, mas como é que Daniel responde às Escrituras? Bem, ele sabe que o povo continua no cativeiro. Ele olha para Dário, que é o rei da Babilônia, e ele olha para o caráter desse homem, ele olha para a política desse homem, ele olha para o governo desse homem, e ele fala, eu não vejo perspectiva de poder ser liberto e voltar para a nossa nação. Mas, Senhor, a tua palavra nos diz que o cativeiro vai durar 70 anos. Eu percebo que pela contagem do tempo, esse tempo está se aproximando. Então, ele começa a orar a Deus, mesmo contrário àquilo que ele vê. A oração de Daniel é uma oração de fé, uma oração que crê naquilo que Deus pode fazer, mesmo diante das coisas contrárias que nós podemos estar vendo. Irmãos, eu creio que nós precisamos muito aprender com Daniel. Daniel começa a orar. E ele começa a olhar, ele não olha para Dário, mais do que ele olha para o Senhor. Deus está acima de Dário, Deus está acima do governo babilônico, Deus está acima do poder humano. E ele começa a orar e fala, Senhor, eu olho para a tua palavra, eu olho para o profeta Jeremias, eu olho para as promessas, e eu agora então estou clamando ao Senhor, Senhor, nos abençoa, nos permita ver o cumprimento dessa promessa, nos socorre. É certo, Deus, que nós temos deixado o Senhor, é certo que nós temos abandonado a tua palavra, é certo que os teus profetas nos falaram, os teus servos foram enviados e nós não demos crédito. Mas, Senhor, na tua palavra também diz que nós poderíamos nos voltar para o Senhor em arrependimento e o Senhor nos perdoaria, o Senhor nos sararia, o Senhor nos restauraria. Irmãos, eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, é um tempo de voltarmos à palavra de Deus e nos voltarmos ao Deus da palavra. E reconhecemos o nosso pecado e pedimos perdão aos nossos pecados. Eu estava conversando com um pastor recentemente e esse tempo é um tempo realmente de muito desafio. E ele estava falando, pastor, como nós, pastores, temos o desejo de ver uma igreja cheia. Eu creio que todo pastor, todo líder, deseja ver uma igreja cheia. Mas algo que Deus tem falado muito com o meu coração, irmãos, que antes do Senhor querer ver uma igreja cheia, Deus quer ver a nossa vida cheia. Deus quer que eu, como pastor, tenha uma vida cheia, cheia da presença de Deus, cheia da palavra de Deus, cheia das promessas de Deus, cheia de esperança no Senhor, de convicções, de que nada, ninguém, nenhuma situação, nenhuma catástrofe, nenhuma notícia, nenhum desarranjo pode nos separar do amor de Deus, pode impedir o agir do Senhor. Então nós precisamos estar cheios, reconhecendo os nossos pecados, irmãos, e buscando ao Senhor. Não há bênção de Deus sobre a nossa vida se nós estivermos em pecado, santidade. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, não pertencemos a esse mundo, somos peregrinos, como diz Pedro. Então, Daniel está respondendo, e ele responde se humilhando, versículo 3, versículo 18, orando, na Bíblia, na linguagem de hoje, vai dizer que ele ora com fervor. Ele não é aquela oração, irmãos, não é uma oração que alguém pede para que ele faça, não é uma oração como se fosse uma tradição, como se fosse um costume. Irmãos, é uma oração de se derramar diante de Deus, é uma oração de fervor, de convicção, de fé. Eu não sei qual foi a última vez que nós oramos assim, irmãos, mas foi assim que Daniel orou. Fervor, súplica, ele começa a suplicar, ele começa a pedir a Deus, né? O versículo 17 de Daniel 9, ele diz assim, deixa eu achar aqui o 17, ó nosso Deus, ouve a minha oração, atende a súplica do teu servo. Ele está suplicando, orando, suplicando ao Senhor.
E ele está também exaltando a Deus. Ele começa a falar do poder de Deus, da fidelidade de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, da misericórdia de Deus, da aliança de Deus. Tudo isso está aqui no capítulo 9, irmãos. Ele reconhece quem Deus é. Ele está afirmando a sua convicção sobre Deus. Mesmo diante do caos, mesmo diante do mundo que ele perdeu, Deus continua sendo Deus, de forma clara, inatingível, inabalável, imutável. O Senhor continua sendo Deus. E ele ora, exaltando, evidenciando quem o Senhor é. E também confessando o seu pecado. Nós desobedecemos, nós te desprezamos, nós estamos envergonhados da situação que nós nos encontramos. Os outros povos estão dando risada do teu povo, porque nós estamos cativos, espalhados, dispersos, sem esperança. E, como eu falei, pior de tudo, estamos permanecendo ainda nos nossos pecados. E ele reconhece, irmãos, por que é que ele está vivendo isso? Por que que o mundo deles mudou? Exatamente porque eles não deram crédito, não ouviram a palavra do Senhor. Está no versículo 11 até o versículo 13, que nós não vamos ler de novo, mas você pode ler. Ele reconhece por que é que o meu mundo mudou. Meu mundo mudou porque nós pecamos, permanecemos no nosso pecado, não nos arrependemos dele e não nos voltamos para o Senhor. Se tem algo que nós temos que aprender com Daniel, irmãos, é que nós precisamos responder às Escrituras, que nós precisamos nos voltar para o Senhor, nos voltar com arrependimento sincero, nos voltar se derramando, se quebrantando, confessando a Ele os nossos pecados, reconhecendo quem Ele é, o poder, a glória, a majestade do nosso Deus, sempre considerando as Escrituras como referência e direção para o nosso viver. Então, se Daniel primeiro recorreu às Escrituras, depois ele respondeu às Escrituras, por último nós vamos ver que Daniel, ele creu nas Escrituras, e a partir do versículo 20 até o final do capítulo, nós vamos ver que Daniel tem a resposta do Senhor. Ele buscou a Deus em oração, ele reconheceu o seu pecado, mas ele recebeu a resposta do Senhor. Eu vou ler só o versículo 20 até o 23, que diz assim: eu continuei a orar e a confessar os meus pecados e também os do meu povo, e a fazer ao Senhor meu Deus as minhas súplicas em favor do seu monte santo. Ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo anjo que eu já tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Eram 3 horas, a hora do sacrifício à tarde. Ele disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Irmãos, nós precisamos crer que o Senhor nos responde. Nós precisamos crer que o Senhor nos ouve. Nós precisamos crer que as promessas do Senhor são reais, são poderosas, são majestosas, são maravilhosas, são desejáveis. Daniel buscou o Senhor e ele recebeu a resposta do Senhor. Nós precisamos crer nas Escrituras. Ele creu na resposta, o amor de Deus. É interessante, irmãos, a declaração: Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a visão a você. Daniel era um homem que andava na presença do Senhor. Desde garoto, lá no começo, ele já tinha decidido não se contaminar com as iguarias do rei. Ele escolheu um caminho de santidade, ele escolheu viver na presença de Deus. Muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos o Deus das bênçãos. Nós queremos que Deus nos alcance, mas nós não queremos estar com o Senhor. Daniel andava com Deus, Daniel amava o Senhor, e o Senhor amava esse homem que andava com ele. Irmãos, essa é uma grande esperança, crer nas Escrituras, de que Deus nos ama, de que Deus ama o seu povo, de que Deus ama a sua igreja. E por último, precisamos crer na soberania de Deus. O versículo 24 até o versículo 27 vai falar sobre essa soberania. E ele termina na linguagem de hoje dizendo assim, no último versículo: conforme Deus resolveu. Deus é soberano. Deus é soberano sobre essa situação que nós estamos vivendo.
Deus é soberano sobre as enfermidades, Deus é soberano sobre o desemprego, Deus é soberano sobre as dificuldades familiares, Deus é soberano sobre os desentendimentos conjugais, Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre a política, sobre a economia, sobre os países, sobre os governos. Deus é soberano, Ele está no trono, Ele governa, nada pode alterar quem Deus é e aquilo que Ele deseja fazer. Confie no Senhor, creia nas Escrituras. Nós aprendemos com Daniel que, embora o nosso mundo possa ter mudado, nós devemos recorrer às Escrituras. Nós precisamos responder às Escrituras e nós precisamos crer nas Escrituras. Que o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra nessa noite. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Nosso maior bem é o Senhor, nele está a nossa esperança, também nele está a nossa confiança e a Ele a nossa adoração. A mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Amém. Que Deus realmente possa te abençoar nesse momento
e que a graça do Senhor possa alcançar a sua vida. Deus te abençoe.